Deixa eu só trazer a informação que vocês já mencionaram aqui em relação aos dados sigilosos. O ministro André Mendonça, do Supremo, ele devolveu à CPMI, que apura as fraudes do INSS, o acesso a dados sigilosos sobre Daniel Vorcaro e o Banco Master, que estão sob custódia da presidência do Senado. Nessa decisão, Mendonça determinou que o Congresso entregue os documentos à Polícia Federal, que fará o compartilhamento com a CPMI. Há nesses arquivos dados bancários, informações fiscais, também dados telefônicos de Daniel Vorcaro. A quebra desses sigilos do banqueiro foi aprovada pela própria CPMI em dezembro, mas as informações estavam justamente sob custódia do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, por decisão de Dias Toffoli, relator à época. Mendonça já era o relator no STF do inquérito que apura as fraudes do INSS e assumiu também o caso do Banco Master, que herdou de Toffoli na semana passada, após aquele sorteio, novo sorteio que foi realizado após a saída voluntária de Dias Toffoli. Você, Bruno Musa, Mendonça liberando a CPMI os dados, né, relacionados a Daniel Vorcaro, ao Banco Master. Enfim, vocês sempre pregaram aqui a necessidade de transparência. Informações possivelmente virão à tona, né? Bastante, até porque acabou de ser divulgada por outra rede nacional falando que, abre aspas, PF deve pedir quebra de sigilo de fundo ligado a Toffoli. Os agentes suspeitam que ministro praticou crimes de corrupção passiva, fecha aspas, para a matéria que acabou de sair. Ou seja, as coisas começam a ficar bastante complicadas. Afinal, os indícios mostram tudo isso. E quando ele quebra esse sigilo, me parece que ele faz o óbvio que deveria ter sido feito desde o começo. De fato, não havia indícios nenhum para que esse caso fosse ao Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar que desde o começo, em uma artimanha arquitetada ali, colocou-se um caso de uma suposta venda de imóvel de Toffoli a um político brasileiro. E essa venda do imóvel sequer se concretizou. Dito isso, eles puxaram para o STF, uma vez que tinha um político envolvido, mas não tinha nada a ver com o escândalo em si do Banco Master, uma simples venda de imóvel. Não bastasse ter puxado para dentro do Supremo Tribunal Federal, eles colocaram em sigilo. Colocou em sigilo e puxou as provas ali, que ficou custodiadas, se não me engano, com o Alcolumbre, que agora quebrou-se esse sigilo, devolve as provas a serem custodiadas ali para a Polícia Federal e libera a quebra do sigilo. Gente, estamos falando da maior fraude financeira da história do Brasil. E vamos lá, a do Madoff, que morreu na cadeia e foi a maior da história, movimentou por volta de 65 bilhões de dólares. Aqui nós estamos falando que, completando todos os bancos, já está em 55, 60 bilhões de reais. Ou seja, estamos falando de uma das maiores fraudes da história. E possivelmente envolvendo a quantidade de políticos e poderes da República, uma das maiores do mundo mesmo. Então, como isso passa por sigilo? O povo não tem direito a saber? Foram créditos consignados, tomados sem anuência da população. Foram roubos do INSS de aposentados. Que tipo de sigilo você quer impor para a população quando bilhões e bilhões e bilhões de reais foram extorquidos e surrupiados de uma boa parte da população? Não tem o menor sentido isso. Portanto, que seja liberado absolutamente tudo, porque a população merece saber, uma vez que ela obrigatoriamente não tem como escapar de financiar tudo isso que está vindo à tona. Você, Mota, a Polícia Federal, então, após essa decisão do ministro Mendonça, deve compartilhar os dados sigilosos de Daniel Vorcaro do Banco Master para a CPMI, que apura as irregularidades. Enfim, e aí quando a gente fala de quebra de sigilo, sempre as informações mais cabeludas acabam sendo divulgadas, né? Vamos aguardar o que deve aparecer na imprensa nos próximos dias. Mais uma vez, eu tenho dificuldade de entender qual é o resultado prático final disso. Porque nós estamos falando de uma investigação, de um caso, como o Bruno disse, dos maiores escândalos financeiros da história do Brasil, que foi trazido para julgamento na Suprema Corte. Não se sabe muito bem por quê, né? A alegação é de que havia algum
parlamentar envolvido, alguém com foro privilegiado. E aí começam a se descobrir informações sobre conflito de interesse de um dos integrantes da corte, né? Potencial conflito de interesse de um dos integrantes da corte, no caso, justamente o integrante da corte que estava com o caso e que tinha colocado o caso em sigilo. Meus amigos, o que aconteceu aí? Aí a corte se reuniu e disse, olha, não tem nada de errado aqui, o que vocês estão olhando? Mas o caso não está mais com ele, está com outro ministro. É como eu sempre digo aqui, são coisas que acontecem que desafiam o direito, desafiam a lógica, desafiam o bom senso, mas a gente acaba aceitando. E aí a gente passa para tratar do próximo assunto. Mas espera aí, não pode aceitar. Tem que voltar para o assunto anterior. Nós estamos num país hoje onde uma única corte tem a palavra final sobre todo e qualquer assunto. Nada nesse país foi decidido, a não ser que a corte tenha se pronunciado sobre esse assunto. E mesmo assim, amanhã, essa decisão pode mudar, né? Então, qual é o significado desse acesso a dados sigilosos? Que poder que essa CPMI tem para utilizar esses dados sigilosos no trabalho dela? O que ela vai fazer isso? O que ela vai conseguir fazer sem a bênção da corte? Do mesmo jeito que a corte agora tomou uma decisão dizendo que a CPMI pode acessar os dados, amanhã a corte pode dizer, olha, desculpe, mudamos de ideia, não vai mais acessar não, tira. É nessa insegurança que a gente está vivendo. Pois é, nos arquivos dos celulares de Daniel Vorcaro e, naturalmente, os outros que foram levantados nos computadores, há informações bancárias, fiscais, além dos registros telefônicos do empresário e banqueiro.